O STF amanhã pode acordar e sair proibindo a operação policial pelo Brasil como um todo. Atitude do Fachin na pandemia, proibindo operação policial nas favelas. A DPF 635. A DPF 635. É. Ela... Nós estamos colhendo agora essa DPF ou isso não tem nada a ver? Na minha opinião, sim, e na opinião de vários policiais que eu converso. É verdade que as pessoas vão dizer pra mim assim, né? Daqui a pouco vai ter os haters. Pimentel, você tá mentindo, as operações estão autorizadas. Tanto é que a Polícia Civil foi ontem realizar uma operação para matar, anteontem, para prender o Faustão. Ocorre que as operações policiais devem ser agora analisadas pelo Ministério Público, devem ter todo tipo de explicação. Pro dia a dia, isso não funciona. Isso funciona para operações que você vai realizar amanhã ou depois. Aquela operação emergencial que você tem que realizar no dia, olha, a facção A vai invadir o morro da facção B daqui a 25 minutos. Acabamos de descobrir isso. Vamos para lá. A princípio, a polícia não pode ir. Ainda? A DPF diz que somente situações extraordinárias, tá? É evidente que vai ter um promotor que vai sempre aliviar a polícia. Vai dizer assim, ó, pode ir. Depois manda uma cartinha. Vai lá, depois manda uma cartinha explicando. Mas vai ter o promotor também, fiscal da lei, que vai dizer quem te autorizou. Então, eu já vi um capitão da polícia que disse em depoimento, ele disse que chegou embaixo de uma favela, viu o tiro indo para um lado para o outro assim, ele falou, não vou. Tô proibido, porra, né? Não era má vontade do capitão, é que ele analisou. Sim. Eu acabei de analisar, isso aqui para mim não é fora do dia a dia, do cotidiano, para mim isso aqui é o dia a dia, né? Sim, bala traçante. E eu dei um exemplo também aqui para vocês há alguns meses do menino que vai ao batalhão pela manhã com a sua moto roubada. Isso acontece em todos os batalhões da Zona Oeste e da Zona Norte. Você assume o serviço às 7 da manhã, tem a formatura, você hastia a bandeira, você faz o briefing com os policiais, e aí começa a chegar aquele motoboy na porta do teu quartel, que ralou a noite toda, que paga o aluguel dele com a moto, que faz entrega de comida, de remédio. Sustenta a família dele. Que não tem seguro para moto, porque o seguro de moto é inviável. É caríssimo. E ele chega no quartel e ele tem um localizador da moto. Ele diz assim, capitão, por gentileza, eu sou... Acontece todos os dias em todos os batalhões. Minha moto foi roubada, tá aqui no Chapadão, na rua tal, e o comandante diz pra ele, cara, não posso lá recuperar sua moto. Mas não posso mesmo, estou proibido, pô. Isso aí não é nenhuma... Não é mas nada... isso ainda está em vigor. Está em vigor. Pô. E por que o Congresso não é o final dos tempos? Mas esse é o... Mas por que ele fez isso? Por que o Fachin fez isso? Ele fez que ele foi provocado por um partido político, né? Foi um pedido na época de um camarada que eu respeito mesmo, que eu converso com ele me ouve, que é o Molon. E na época também eu acho que o Freixo também estava nesse partido, acho que era o PSB. Esse partido fez um pedido ao STF e eu já conversei com o Molon várias vezes sobre isso. Mas por que ele fez esse pedido? Ele fez por causa da morte de um menino em Niterói. Esse menino estava na pandemia em casa, teve uma operação da Polícia Civil e Polícia Federal, acompanhada pelo Ministério Público, tá? Com um helicóptero, com tudo isso. E teve uma tragédia, uma bala perdida, acertou uma casa e um menino, um estudante, estava dentro da casa e foi baleado. Tragédia mesmo. Mas foi uma operação planejada com muita meticulosidade, com análise de inteligência, com informação, mas deu errado. É a típica operação que o Ministério Público hoje iria autorizar, porque ela está toda montadinha, sabe? E depois dessa operação teve um clamor, as pessoas se emocionaram, não te falei, quando a vítima é vítima do policial, é uma coisa. Quando é vítima de bandido, ninguém fala nada. E houve um pedido do partido e o Fachin foi lá e canetou. Depois dessa decisão, ela foi consolidada. Ela foi consolidada pelo Pleno? Pelo Pleno. E essa decisão, ela na minha opinião, por que ela é esquisita? Porque a população do Rio de Janeiro elegeu o Cláudio com a maioria dos votos para que ele conduzisse a política de segurança pública. Não é o STF que tem que dizer como que a polícia vai ser usada. Quem tem que fazer isso é o governador, que foi eleito pelo voto da população. Então, essa decisão para mim é perigosíssima, porque o STF amanhã pode acordar e sair proibindo a operação policial pelo Brasil como um todo.
Vamos proibir a operação em Ribeirão Preto, vamos proibir a operação em Cuiabá, vamos proibir a operação... E aí, como é que a gente fica? Caralho, mas que coisa. Será que é o velho. STF que tem que fazer isso? Mas o governo do estado do Rio de Janeiro na época também não fez muito para sair dessa, não. mudar isso aí, Essa é a minha preocupação em relação à DPF 635. Porque assim, se você pegar a autoridade do estado do Rio, Uhum. pra ele é uma dor de cabeça a menos, né? Agora, eu tenho um amigo delegado, Porra, mas caralho. Porque... cara, olha só, político quer justificativa. Aham. Tá dando merda. o governo proibiu... Eles proibiram. O cara quer transferir a pica, irmão. Sim, eu já ouvi É essa... Mas delicioso. nesse caso é muito mais fácil. Ô, Bola, lógico, então, lógico. Eu já ouvi isso, Queiroga. Porra. Eu já ouvi. Claro. Agora, eu tenho um outro colega que... Pergunta lá pro Faquinha, que porque liberou lá. Ninguém tem saco nem paciência de colocar isso no papel e tabular e contar. Eu tenho um amigo policial civil, que é um delegado, que ele estabelece com números a evolução das barricadas do Rio de Janeiro. Tantas barricadas antes da DPF e Tantas depois. tantas depois. Quanto escalou? Meu amigo, mais que dobrou, sabe assim? Em algum momento, tá na em cara. algum Acho que a polícia não momento, pode fazer nada, caralho. em algum momento, 1.800 barricadas a mais, sabe? Eu não sei com quantas a mais. Mas assim, e o ruim de tudo, Bola, é que a barricada, a favela tá aqui. A favela é esse copo. A barricada não é colocada aqui. Eles avançaram no território. Tá, entendi. Tá na beira do asfalto. entendi. Essa é a questão. Eles vão incluindo cada vez mais cariocas. Vão pegando espaço. Vem pra cá, agora vocês estão sob meu domínio. Porque o Comando Vermelho e as milícias, elas precisam de pessoas e territórios. Repito, elas não sobrevivem só de maconha e cocaína, então ela tem que ter um morador para que ela possa explorar, para Sim. que ela possa vender o bujão de gás, Apavorar. para que ela possa comprar, impor o sinal de TV a cabo pirata, Levar o Escudo, moto- aumenta o escudo. Exatamente. mototáxi levar. mototáxi levar, tudo. Não, aumenta o escudo, porque você aumenta o teu território e você leva mais tempo pro cara poder se Lógico, defender. Lógico.